Dedo em gatilho. Principais sintomas e tratamentos. O dedo em gatilho é uma condição que limita o movimento do dedo e pode impedir que ele se flexione. Na verdade, ele costuma ficar preso. Para esticá-lo ou flexioná-lo, é preciso dar um estalo, como uma mola quando é tensionada e solta. Essa anomalia é causada por um problema nos tendões longos, também chamados de flexores. Estes deslizam por uma espécie de túnel que o circunda, denominado bainha do tendão. Quando essa bainha fica irritada e inflamada, o túnel se estreita e dificulta o movimento. Nos casos mais graves, o dedo em gatilho fica preso na posição flexionada e não consegue se mover. Essa condição também é conhecida como tenossinovite tenosante e é mais comum em mulheres e pessoas com diabetes. Sintomas do dedo em gatilho. O dedo em gatilho pode ocorrer em qualquer dedo, incluindo o polegar. É comum que haja mais de um dedo afetado, inclusive nas duas mãos. A condição é progressiva e geralmente começa com uma dor persistente na base do dedo. Os sintomas iniciais do dedo em gatilho são os seguintes. Um caroço aparece ao redor da base do dedo, em direção à palma da mão. O músculo na base do dedo fica macio e sensível ao toque. Há uma sensação de rigidez no dedo, principalmente nas primeiras horas da manhã. Ao fazer um movimento, ouve-se um estalo. Conforme o dedo em gatilho avança, ele fica preso na posição flexionada e repentinamente se estica. Em estágios mais avançados, ele trava e não pode ser esticado novamente. Diagnóstico. A base para o diagnóstico do dedo em gatilho é o exame físico realizado pelo médico. Fazer um movimento na área afetada produz um estalo, e essa é considerada uma característica da anomalia. O exame físico é concluído pedindo ao paciente para abrir e fechar a mão. A palma e a base dos dedos também serão verificadas, indagando sobre as manifestações de dor e sinais de bloqueio. Depois disso, o diagnóstico pode ser confirmado. Tratamentos para o dedo em gatilho. O tratamento do dedo em gatilho depende do estado em que se encontra e do tempo decorrido entre o início da doença e a consulta médica. De modo geral, existem 3 caminhos para abordá-lo: medicamentos, terapia e cirurgia. Medicação. Os medicamentos são usados para aliviar a dor e reduzir a inflamação. Isso torna o movimento mais fácil. Em geral, são prescritos anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, naproxeno e outros do mesmo estilo. Essa medida funciona para melhorar os sintomas, mas não resolve o problema. Terapia física. O dedo em gatilho também pode ser tratado com medidas de fisioterapia, como as seguintes: repouso. As atividades que envolvem pegar, segurar ou usar máquinas vibratórias devem ser evitadas por 4 a 6 semanas. Se não for possível descansar, use uma luva acolchoada. O uso de tala permite que o dedo permaneça estendido. Deve ser usada apenas à noite, geralmente por 1 mês e meio. Exercícios leves. Alguns exercícios de alongamento das mãos podem ser indicados para melhorar a amplitude de movimento. Calor e frio. Alternar frio e calor ajuda a reduzir a inflamação e a dor. Imersão em água morna. Mergulhar a mão em água morna várias vezes ao dia ajuda a relaxar os tendões e alivia os sintomas. Cirurgias para o dedo em gatilho. Quando os medicamentos e a fisioterapia não funcionam, uma cirurgia deve ser feita.
Às vezes, os seguintes procedimentos são propostos antes da cirurgia. Injeção de esteroide. É aplicada na bainha do tendão e ajuda a reduzir a inflamação. Pode ser eficaz por 1 ano, ou mais, mas às vezes é necessário aplicá-la em mais de uma sessão. Liberação percutânea. Consiste em inserir uma agulha grossa no tendão inflamado, após a administração da anestesia, e com ela desfazer a compressão que bloqueia o tendão. Se esses procedimentos não funcionarem, a intervenção cirúrgica é escolhida. Esta cirurgia é ambulatorial e consiste em uma incisão na área comprimida, para cortar a bainha do tendão. O maior risco é a infecção ou a ineficácia da operação. Fatores de risco para o dedo em gatilho. Existem algumas pessoas que tendem a desenvolver o dedo em gatilho com mais facilidade. Os fatores de risco conhecidos são os seguintes: idade. Pessoas com mais de 40 e menos de 60 anos. Doenças. Ser diabético, sofrer de hipotireoidismo, sofrer de artrite reumatoide ou ter tuberculose. Ter sido submetido a uma cirurgia para a síndrome do túnel do carpo. Atividades repetitivas. Realização de trabalhos que requerem pegadas repetitivas. Uma condição com vários tratamentos. O dedo em gatilho é uma condição que pode alterar significativamente a qualidade de vida. O mais aconselhável nestes casos é se adaptar às novas condições, evitando determinados movimentos. Se isso for impossível no seu caso, você deve avaliar a utilização de proteções eficientes. Nenhum dos tratamentos disponíveis é totalmente eficaz. No entanto, uma alta porcentagem de pacientes melhora após as injeções de corticosteroides, e também há resoluções bem-sucedidas com a cirurgia. Portanto, as perspectivas são boas.